Obrigado, Senhor. Aqui estamos, ó Pai, após ouvir o que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Tu tens o poder para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Tu és o Deus da cura. E mais uma vez nos rendemos a Ti em reconhecimento que Tu és o nosso Deus. Nós alegramos com a bênção da vida desse casal. E que pessoas que estão nos assistindo agora, que esse testemunho sirva, Pai, como uma parte para ajudar a fé dessa pessoa que está, quem sabe, passando por um momento difícil agora. Tu és o Deus que faz. A Ti seja honra e glória. Aplaude ao Senhor. Toma o seu assento após ouvir esse lindo testemunho da Jaqueline. Eu estou muito feliz e é a razão da gente ter pedido para que pudesse colocar eles aqui para fazer essa parte desse culto. Não foi o casal que pediu. Eu senti da parte de Deus que seria muito importante o que eles partilharam lá no monte, se pudesse partilhar aqui, até porque, usando as ferramentas que nós temos aqui, principalmente com o poder que é a internet, isso fica gravado e é uma maneira de você depois pegar esse testemunho e partilhar para pessoas que, quem sabe, no momento desse, que está enfrentando dificuldade, precisa de uma palavra de fé. Essa parte desse culto pode servir muito para a gente que está passando por um momento difícil. E eu fiquei muito feliz de ouvir tudo isso e a forma como Deus usou ali o casal para escrever esse devocional que eu tive o privilégio de ter acesso, conteúdo muito importante para você ler e desenvolver a sua fé também. Meus irmãos, nós estamos prestes de chegar ao fim aqui de uma série que hoje finaliza com um assunto que tem muito a ver com aquilo que nós escolhemos para trabalhar um ano. E nessa última mensagem da série, que se trata de propósito e discipulado, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós temos muito o que falar sobre esse assunto. A igreja vai ter muitos pregadores que vão abordar durante o ano temas parecidos com o que eu quero em apenas, talvez, 10, 15 minutos para fechar o culto. Deixar aqui uma pequena reflexão, depois dessa palavra tão poderosa que nós ouvimos, de testemunho. Eu quero partilhar com você um texto, talvez 3 textos bíblicos, para você que gosta de apontar e faz muito bem fazer isso, que vai te ajudar um pouquinho sobre essa temática, propósito e discipulado. E eu escolhi 2 personagens quando eu pensei em preparar essa mensagem. E 2 personagens, um mais famoso, o outro nem tanto, mas que teve uma importância muito grande na vida do mais famoso. De quem que você está falando, pastor? O mais famoso é Paulo. Paulo, depois de Jesus Cristo, ele é um dos homens mais conhecidos do meio cristão, porque ele escreveu a maior parte da Bíblia, e aí, já viu, né? Ele é muito citado por ter sido o homem que foi tão usado por Deus, o apóstolo Paulo, o santo Paulo, o homem de Deus chamado Paulo. Mas quando você começa a estudar um pouquinho sobre esse personagem, quando ele aparece em cena, ele aparece em algumas partes na Bíblia, dentre elas, o primeiro capítulo ali que você vê sobre ele, capítulo 6 de Atos, quando Estevão, o primeiro mártir ele, cristão, ele é apedrejado em praça pública. E ali, naquela cena tão triste,
Estevão está a ser apedrejado e a Bíblia vai dizer que as roupas, as vestes do santo Estevão foi rasgada e foi lançado sobre os pés de Paulo, conhecido também na Bíblia como Saulo, é o mesmo nome, hein? Paulo e Saulo. Então esse Paulo, ele, Atos capítulo 9, o verso de número 26, diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidão. Aqui o verso 5 diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, né, levou-o para Antioquia. Então esse personagem Barnabé, nós encontramos pelo menos mais 3 citações na Bíblia a respeito dele. Um está no capítulo 1 de Atos, depois aparece de novo no capítulo 4, ele sendo aquela pessoa que faz a doação de um terreno para a igreja daquela época. Depois ele aparece de novo em cena em Atos no capítulo 13. Esse texto que nós acabamos de citar, esse personagem Barnabé, ele tem uma importância na vida do apóstolo Paulo. Ele tem uma representação na vida desse homem que é algo muito marcante. Por quê? Porque nos 3 textos que nós escolhemos para ler, no capítulo 13, nós vamos encontrar um texto que diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separam-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então observe que nesse texto de Atos 13, aparece o nome Barnabé sendo separado pelo próprio Espírito Santo para fazer uma viagem com quem? Com Paulo. Segundo os estudos e os estudiosos falam muito a respeito, Paulo ele chegou a ficar ausente, afastado, ou seja, em secreto, nos escondidos, por mais de 3 anos, até mesmo se preparando para todo o começo histórico da vida dele, de evangelismo, de pregação, de abertura de igrejas. E acreditam que naquele tempo foi o momento em que Jesus tratou com Paulo de uma maneira muito profunda, e quando você ler 1 Coríntios capítulo 23, você encontra aquele texto muito tradicional que a gente lê na ceia, que diz: eu recebi do Senhor Jesus o que ele me ensinou. O apóstolo Paulo dizendo isso, dizendo da experiência que ele teve com o Senhor. Mas, voltando para o que eu quero passar nesse pouco tempo, é a importância do discipulador Barnabé na vida desse homem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele veio carregado por uma mancha muito grande na vida dele quando ele aceitou Jesus. Imagine Paulo entrando dentro de uma igreja e todos da igreja sabendo assim: olha, esse cara que entrou aí, que agora é crente, novo convertido, é o cara que participou da morte do Estevão. Por aí basta. Chegava outro: olha, esse camarada, como acontece no capítulo 26 de Atos, quando ele mesmo conta no seu relato diante do rei Agripa, e ele começa a contar o seu testemunho dizendo: eu sou Saulo, aquele que perseguiu os crentes, que mandava prender os crentes, participou da morte de crentes. Eu tive uma experiência com Deus, quando no caminho de Damasco, o Senhor me apresentou, e eu ouvi em hebraico uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O próprio Paulo, estava falando a respeito daquela experiência que ele teve com o Senhor, falando com ele em hebraico. A sua língua, muito tradicional na época, ele conhecia muito bem o nome Saulo. Por que tu está fazendo isso? Então esse Paulo, ele entra no meio dos crentes, e ele teve sim muitas resistências, muitas dificuldades. E você vai lembrar que nenhuma dos concílios, ou seja, num dos encontros dos apóstolos em Jerusalém, Paulo, ele apresenta, e
teve grande resistência até mesmo no meio dos mais preparados crentes, dos crentes mais, os líderes da igreja. Porque eles tinham um certo receio. Será que esse rapaz realmente, ele se converteu? Será que realmente ele está crente? Será que realmente... E essa palavra, ela vem mostrar para a gente algumas coisas muito importantes, né? Às vezes nós oramos, nós pedimos a Deus para fazer algo, e quando Deus faz, às vezes a dúvida quer ocupar o espaço de Deus para dizer, será que isso aconteceu mesmo? Será que Deus fez? Será que Deus faz? Será que Deus é o mesmo? E naquela época não foi diferente. E esse moço, Barnabé, ele entra em cena, sendo ele a pessoa que se prontifica a cuidar de Paulo, a discipular Paulo, segundo os estudiosos. Ele acompanha, ele faz todo esse, sabe aquele processo que nós somos aconselhados a fazer com uma pessoa nova convertida? Com uma pessoa quando chega na igreja, e muitas vezes nós esquecemos que isso tem uma importância muito grande. E o discipulado, ele começa quando o acolhimento e visão espiritual é alinhada. Muitas vezes as pessoas chegam no nosso meio e nós temos dificuldade de perceber isso. Que quando a pessoa chega, como Paulo, ao chegar em Jerusalém, a igreja teve medo. Barnabé acolhe, acredita em sua conversão e apresenta aos apóstolos Paulo. Diz, não, esse Paulo teve realmente um encontro com o Senhor. Esse Paulo realmente encontrou Jesus. Então, discipular é ver com os olhos de Deus. É ter um coração aberto a investir nas pessoas imperfeitas, acreditando que no processo Deus muda as pessoas. Deus restaura as pessoas. Então não é isso que nós pregamos? E esse ano nós vamos ser desafiados a fazer isso várias vezes. Não existe discipulado sem relacionamento. Não existe discipulado sem aproximação, sem a graça de Deus saltando no nosso peito. Se a gente não estiver disposto realmente a ajudar aqueles que são novos, dificilmente nós vamos consolidar gente na casa do Senhor, nos pés de Jesus. Então, Deus, Ele está colocando sempre pessoa no nosso caminho, no nosso lado. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ajudar essas pessoas a crescer. Nós precisamos. E é interessante que quando nós fazemos isso, no discipulado, nós aprendemos também. Porque junto com essa pessoa que é nova, a gente aprende tanto. Quem já aprendeu com criança aqui? Quantas vezes você foi surpreendido com uma criança começando a falar as primeiras palavras? Você, como assim? Quem já teve alguma palavra vindo da boca da criança e fala assim, isso é Deus que está falando com essa menina. Não tem lógica. Isso é Deus falando. E é assim que acontece também quando nós estamos fazendo. Discipulado gera multiplicação, irmãos. Quando nós pensamos como Barnabé pensou, né? Quando nós acolhemos os Paulos e chamamos para caminhar junto com a gente, como ele fez, né? Em Antioquia, eles ensinavam, eles pregavam, eles formavam os discípulos naquela cidade, e Paulo estava ali. Outros estavam vendo, ele estava aprendendo. O discípulo novo, a pessoa nova, ela aprende vendo, observando. Ali haviam profetas, havia doutores, homens preparados, e ali estava Paulo, observando, aprendendo, junto com Barnabé. Qual que é a aplicação que eu tiro? Estamos dispostos realmente, não só a aprender, mas também a investir em alguém? Tem muito conhecimento aqui dentro, irmão. Tem muito conhecimento aí em você. Tem muita coisa boa que você pode estar ensinando, mas você não pode continuar caminhando sozinho. Você precisa caminhar com alguém. Quem está entendendo essa palavra, diga graças a Deus. Nós precisamos estar dispostos a caminhar com outros, a ajudar pessoas, a orar com pessoas. Isso faz todo sentido, estar junto. Sozinho, não, irmão. Você precisa ter alguém que você liga para essa pessoa, que você acompanhe essa pessoa, que você ajude essa pessoa. Eu acho tão legal quando chega alguém aqui na casa de Deus e me procura e fala assim, pastor, eu vim aqui porque fulano me indicou. Eu vim aqui falar contigo porque a irmã ou o irmão fulano de tal está me dando acompanhamento.
O meu coração, eu fico todo cheio de graça, cheio de unção, quando eu ouço isso da boca de um novo. Porque eu vejo, esse irmão é da igreja. Graças a Deus, tem gente fazendo, tem gente acompanhando, tem gente orando por telefone, tem gente orando pelas madrugadas, tem pessoas ainda dispostas a gastar um tempo em uma videochamada e dizer, irmã, eu vou orar com você aqui agora. Eu vou parar o carro e vou orar por você aqui agora. Tem pessoas dispostas a fazer isso. E nós precisamos ser esse tipo de gente. No ano de 2026, nós precisamos estar dispostos a gastar o nosso tempo para investir em outros. Quando você faz isso, resultados extraordinários acontecem na sua vida e na vida de quem você está fazendo. Faz um bem tremendo para quem te ouve, mas faz um bem ainda maior para você que faz. Porque quando você discipula, já pensou, irmão? Sempre quando eu olho para essa mensagem, eu fico pensando em Barnabé. Você quase não vê ele mais na Bíblia. Você não acha? Olha, quem é esse cara? Onde mais que ele aparece? Poucas vezes. Mas, cara, simplesmente o homem de Deus que discipulou Paulo. Você mexeu se eu colocar na sua história isso? Irmão, eu não escrevi livro da Bíblia, eu não fiz nada, eu não consegui fazer isso, não fiz aquilo, mas eu discipulei Paulo. Tá bom para você ou não? Tá bom ou não? Isso no seu currículo? Foi eu que cuidei de Paulo, quando os apóstolos, quando aqueles não queriam aceitá-lo, quando a igreja achou que ele matou Estevão, que ele não servia mais, mas eu tive o cuidado de andar com ele, de caminhar com ele e dizer, Paulo, acredita, Deus está com você. Paulo, acredita, Deus mudou a sua história. Paulo, aquilo que tu viste lá, quem falou com você foi Jesus mesmo. Paulo, aquela oração que tu tivesse na rua estreita, foi Deus falando com você, Paulo. Tu vai ser uma bênção. Tu vai ser um homem de Deus. Agora imagina, se não tem um Barnabé em cena, lógico que Deus levantaria outro, mas o Barnabé estava lá, disposto, preparado, com o coração aberto. Poderia ter sido uma pessoa frustrada, porque no capítulo 1 de Atos, é ele que aparece na escolha. Quando procurou alguém para entrar no lugar de Judas, que tinha suicidado, lembra? Naquele capítulo aí que ele aparece, é Barnabé, que está ali. E ele não é escolhido para ser o apóstolo. Irmão, talvez você não vai ser escolhido para estar num cargo A ou B, mas talvez Deus está te chamando para ser um Barnabé, para cuidar de um Paulo. Ele não ficou frustrado com aquilo. Ele sabia o propósito dele. Deus colocou no caminho dele Paulo. É esse aqui. Deus vai colocar na sua vida alguns Paulos. No ano 2026, Deus vai colocar na sua vida algumas pessoas desse tipo. Sabe para quê? Para você ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Basta você cuidar dela. Basta você cuidar dele. É o suficiente. Pastor, eu quero ganhar essa cidade toda, eu estou frustrado. Cuida de um Paulo. Esse Paulo pode ser o ganhador da cidade que você precisa. Esse Paulo pode ser o ganhador da sua família. Esse Paulo pode ser o ganhador do seu bairro. Tá bem? Ele pode ser a pessoa que vai mudar a sua história. A sua história. Pense nisso. Valorize isso que eu estou dizendo. Eu já contei para você algumas histórias minhas. De coisas que eu já fiz. Que de vez em quando eu olho e falo assim, uau, nem lembrava disso. E é tão bom quando alguém conta para você, olha, muito obrigado. Porque naquele ano, aquela palavra que tu me deste mudou a minha história. E eu quero crer que esse dia, o testemunho que nós ouvimos, a palavra que Deus está falando com você, está te levando para cumprir o propósito que Deus tem para você nesse ano. Coloca sobre os pés, por favor. Assim como Paulo precisou de Barnabé, todos nós precisamos de discipulado, sabia disso? E assim como Barnabé, todos nós somos chamados a discipular, a ser um discipulador. Quando vivemos, irmãos, dentro desse propósito, a igreja cresce. A igreja, ela avança e alcança lugares que a gente nunca imaginava. Se você quiser realmente ser um evangelista, um ganhador de almas para Jesus, você tem que estar disposto a colocar na posição que Deus te chamou. Discipular, cuidar de pessoas,
Isso não é coisa só para púlpito. Isso não é coisa só para pastor. Isso não é função somente do irmão que tem o dom da oratória. Não. Isso é coisa que deve ser feito por todos nós. Todos. Pastor, mas eu não tenho tanto conhecimento de Bíblia. Quem te disse que precisa? Basta o seu conhecimento com Deus, a sua vida. Basta a sua história. Basta você contar para alguém o que Deus fez em você. Isso é o maior testemunho. Ah, pastor, e o mais? E o mais a igreja tem. A igreja tem estrutura. Uma vez que você traz as pessoas, olha, nossa igreja, como foi falado aqui, temos curso bíblico. Nossa igreja tem pessoas que podem te ensinar, como foi ensinado aqui nas classes bíblicas. Nossa igreja tem uma estrutura para você crescer. Olha que coisa linda, irmãos. Esse casal aqui da igreja. Quando eu ouvi ela me dizendo, olha, eu estava subindo aqui o monte, o ano passado fazendo a campanha com vocês, eu estava com a bolsa de lado. Então, Deus usa quem quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele faz. Então, acredite, meu irmão, Deus quer te usar esse ano. Deus quer fazer de você um grande discipulador lá na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, no seu prédio. Talvez é aquela palavra simples. Às vezes é um bom dia dizendo para a pessoa, olha, Deus tem uma palavra para você, Jesus te ama. Às vezes é uma coisa simples que você vai entregar, é o começo para uma jornada de discipulado. Às vezes é ali, irmãos, que está o ponto da arrancada. E você está ainda à espera de quê? Deus tem alguns Paulos à sua frente. E Ele quer te usar nesse ano. Feche os seus olhos. É o Espírito Santo que separa Barnabé e Paulo para a obra que Ele chama e que Ele tem chamado. Ele te chama nessa tarde, nesse horário, e Ele fala ao seu coração, eu quero te usar. Eu estou pronto para te usar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Se você está nessa sala, desejosa para ser essa pessoa, é com você que Deus quer contar. Pessoa disponível, pessoa disposta, gente que realmente tem um coração aberto para Deus e diga, Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu pode. Usa as minhas mãos. O Senhor quer te visitar agora, onde você está. Talvez na sua casa. E assistindo por meio dessa transmissão. O Senhor está te visitando nesse momento. Ele quer mudar a sua história. Ele quer marcar a sua história como um ganhador de alma. Como alguém disposto a consolidar pessoas, a fazer para outros, a ajudar. Oh, Ele está te chamando nessa data, nesse dia, nessa tarde. E Ele quer te usar. Diga para Ele como estamos cantando. Diga para Ele, Senhor, pode me usar. Pode me usar, Senhor. As minhas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Me usa, Senhor, para resgatar os perdidos nessa nação, nesse país, nesse bairro. Uma palavra, aleluia, foi aquele homem falando com Jesus, dizendo, Senhor, diga uma palavra e o meu criado ficará curado. Ele quer te usar como a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero orar com você, porque Ele quer te usar para fazer isso, para consolar os que choram, para libertar os cativos, levantar os caídos. Ele é o Senhor. Essa palavra é que salva. Esse Deus Todo-Poderoso. Usa-me, Senhor. Diga isso bem forte, diga. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões,
alguém aqui nessa oportunidade, nessa manhã, tarde de domingo já, se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, agora eu estou falando com você que veio aqui, Deus falou no seu coração, tem falado desde o início desse culto, e essa oportunidade está a ser dada a você agora. Pastor, o que agora que eu tenho que fazer? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, você quer dizer para Ele: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero tratá-lo como Senhor da minha vida. Eu quero te tratar como meu Deus, como aquele que é o meu guia. E eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E hoje eu quero pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu quero fazer parte dessa família. A igreja